Bom dia, pessoal. Eu sou a Indaiara e hoje eu vou apresentar o projeto da matéria de projetos de circuitos lógicos, MATE 38, cuja solicitação foi uma unidade central de processamento, que é uma CPU, cuja arquitetura leva o nome da disciplina, e ela tem a seguinte organização. Ela contém um contador de programa, um registrador de instrução, unidade de controle, um banco de registradores, uma unidade lógica aritmética, uma memória de programa e uma memória de dados. Como é que está organizado isso aqui? A memória de programa ela contém todas as informações, no caso, a instrução e a sequência de endereços de registradores e de endereços da minha memória de dados. A minha memória de dados ela possui todos os meus valores que eu vou utilizar para fazer o cálculo do perímetro do retângulo. E aqui, quando a gente entra com o valor de instrução, a gente consegue selecionar quais os endereços de memória de dados a gente vai utilizar e quais registradores a gente vai utilizar para realizar cada operação. Então, para que a gente consiga decodificar essa instrução, a gente usa vários decodificadores para que a gente consiga distribuir esses endereços de memória tanto aos registradores quanto às memórias de dados, de acordo com a solicitação da unidade de controle. A gente não tem um bloco assim fechado do que é uma unidade de controle. A gente pode pensar de uma forma abstrata que a unidade de controle é basicamente as requisições que a gente faz da memória de programa e a memória de dados e a atuação dessas requisições numa instrução, por exemplo, na ALO, por exemplo, que seria fazer requisição de soma, ou então mover de um registrador para o outro. Isso em si já é a unidade de controle, mas a gente não tem um circuito, um bloco chamado de unidade de controle. Eu diria mais que são as requisições que a gente faz durante a execução da unidade central de processamento. Então, a gente vai lá no nosso circuito para observar como é que está funcionando essa estrutura, essa arquitetura. Bom, eu vou começar por onde eu dei início ao projeto, que foi pelo banco de registradores. Aqui, como a gente pode ver, temos 4 registradores de R0 e R3. Todos recebem o mesmo valor, em tese. E aqui a gente tem um decodificador. Para que é decodificador? Para que a gente consiga acessar um a um dos registradores. Ou seja, aqui eu consigo acessar individualmente cada registrador. Por exemplo, se eu quiser colocar o valor 3 no registrador 0. Então, basta eu colocar 0 aqui no meu decodificador, 3 no valor de entrada e dar o pulso que vai habilitar a escrita nesse registrador, que é o pulso de clock. Então, se eu quiser escrever o valor 7 no registrador 3, basta colocar 3 na entrada, o valor que eu quero, dar o pulso aqui, que vai ser habilitado, o registrador vai conseguir efetuar, digamos assim, a escrita do valor, vai permitir a passagem do valor que está na entrada para o próprio registrador. Esse decodificador aqui eu preferi fazer do que utilizar o do próprio software. Então, a gente tem basicamente aqui portas lógicas ING e portas NOT. Eu fiz isso aqui, claro, todo o circuito vem de uma tabela verdade. Como eu só tenho 2 variáveis e eu tenho 4 saídas, quando eu quiser que a saída S0 seja acionada, basta eu colocar 1 e as outras vai ser 0. Se eu quiser que a S1 seja acionada, eu vou colocar 1 no S1 e o resto vai ser 0. Se eu quiser que a S2 é a mesma coisa. 1 no S2 e 0 nas outras.
E meus 3 é a mesma coisa. Para eu conseguir tirar a expressão para montar o circuito, basta eu olhar a linha correspondente à saída que eu quero. Por exemplo, eu quero que a saída S0 seja acionada. Então, aqui eu vou ter A e B barrado. Se eu quiser S1, vai ser A barrado B. Se eu quiser S2, vai ser A B barrado. Se eu quiser S3, vai ser AB. Então, aqui com esses valores aqui da expressão da tabela, a gente consegue visualizar como fica o circuito. Então, quando eu quero que minha S0 seja acionada, então basta eu colocar 00 e aqui eu tenho A barrado, B barrado, que é justamente o que a gente tem aqui. A barrado, B barrado, minha S0 é acionada. Se eu quero que 1 seja acionado, vai ser A barrado, que a gente tem aqui, e o B não barrado, que é, no caso, S1 sendo ativado. Se eu quiser que S2, basta eu colocar o 2 aqui, e a gente vai ver que o A não está barrado, e o B está barrado aqui. Se eu quiser S3, vai ser AB. Então, A e B. A gente pode ver aqui. Eu coloquei essas portas endes aqui para que eu consiga, de acordo com o pulso de clock, eu habilitar ou não a escrita nos meus registradores. Isso é necessário para que a gente consiga manter o sincronismo de leitura e escrita no circuito. Então, continuando. Aqui nos registradores, se a gente observar, a gente tem essas saídas aqui, essas formas de acesso. Eu utilizei o MUX, porque o MUX eu consigo entrar com 4 saídas, que são as minhas saídas dos registradores. Vocês podem observar aqui, S0, S1, S2, S3. E na saída, eu só mando o que eu selecionar. Ou seja, se eu quero acessar o registrador 1, basta eu colocar 0, 1 aqui. Como vocês podem ver, no registrador 1, aqui não tem nada. Se eu quiser acessar o registrador 0, coloco 0, 0 e ele me dá o valor que está no registrador 0, que é no valor 3. Se eu quiser acessar o registrador 3, basta eu colocar 3 aqui. E eu vou ter o valor do registrador 3. E assim por diante. Eu coloquei 3 formas de acesso aqui para eu ter um barramento individual para cada situação. Mas, se eu utilizasse um apenas, funcionaria também. Feito isso, eu montei a unidade de controle, entre aspas, né? Que é aqui que eu recebo todas as minhas instruções e decodifico para sair daqui do meu decodificador. Por exemplo, se eu entrar com a instrução 1001, eu tenho uma soma. Então, na saída do meu decodificador, eu vou estar acionando a soma. Se eu colocar 101, eu estou acionando a leitura, ou seja, eu vou estar acionando a leitura da memória RAM.
E então, se a gente observar aqui, eu estou só movimentando os 4 bits mais significativos do meu decodificador, ou das minhas instruções. Então, os 4 bits mais significativos se referem à minha instrução. Feito isso, eu fui para a minha unidade lógica aritmética, que ela recebe 2 valores. Aqui eu tenho um mux, que seria, no caso, se eu tivesse mais do que a operação soma, por exemplo, se eu tivesse subtração, multiplicação e divisão, eu conseguiria selecionar essas opções, essas operações através do seletor aqui do mux. Ou seja, os valores de Rx e Ry estariam entrando em todos os subtratores, multiplicadores e divisores. E na saída, eu só selecionaria aquela operação que eu gostaria de realizar. Mas nesse caso aqui, a gente só está realizando a operação de soma. É tanto que eu coloquei aqui na entrada 9, pois quando eu colocar na entrada da ULA o valor da operação 9, ela vai me mandar para a saída o valor da soma entre Rx e Ry. Após ter feito a halo, eu uni as etapas do meu circuito. Só um detalhe, aqui na minha unidade central, eu utilizei um decodificador próprio, não usei também o decodificador do software. Eu optei por fazer. E a forma que é feito o decodificador de 4 bits é a mesma forma que faz o de 2. Então é bem similar. A única diferença é que você tem 2 bits a mais aí no cálculo, e aí ele fica um pouco maior, mas a lógica é basicamente a mesma. Aqui a gente tem um decodificador de 4 bits. Voltando. Nesse circuito aqui, eu tenho a minha memória RAM, que é a memória ROM, que é a memória onde está armazenado o meu programa, ou seja, todas as minhas instruções, os endereços de registradores e de memória RAM. Aqui eu tenho minha memória RAM. Aqui eu tenho a unidade de controle, entre aspas, porque a gente não tem uma unidade de controle propriamente dita, a gente tem como se fosse um barramento que endereça cada instrução, por assim dizer. Não é nem endereçar. Através da unidade de controle, a gente consegue acionar cada instrução que a gente quer que a CPU realize. Então, aqui eu tenho os meus registradores recebendo todos os endereços de entrada e requisitando os endereços de saída, de acordo com os valores que são lidos aqui na ROM. E aqui eu tenho o meu decodificador de instruções, onde eu consigo dividir essas instruções e mandá-las para cada lugar certinho, para poder que a gente consiga efetuar todo o processo do nosso programa. Vamos começar com a simulação. A princípio, a gente tem aqui os endereços já da memória RAM pré-programada já, ela já foi escrita. Então, uma vez que escrita, a gente, em tese, não paga mais, né? Então, aqui eu tenho... Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para enxergar melhor. Aqui eu tenho D3. D, ele equivale à leitura da memória de dados. Então, eu estou efetuando a leitura. Deixa eu dar o pulso aqui para a gente conseguir ver. Eu estou efetuando a leitura, pois aqui nos 4 bits mais significativos eu tenho 1101, que equivale a D. Quando a gente quebra esses 8 bits, os 4 bits mais significativos, e
a gente fica com 4 bits menos significativos. Desses 4 bits menos significativos, esses dois aqui, esses dois 00 aqui, eles equivalem ao meu endereço de memória RAM. Ou seja, eu estou solicitando o valor, estou solicitando que a memória RAM leia o endereço 0. Deixa eu carregar aqui os valores da memória RAM. Eu tinha esquecido. Pronto. Então, eu estou requisitando aqui que a RAM ela faça a leitura do endereço 0. Então, feito isso, eu tenho o pulso do read memory aqui na entrada do buffer controlado. Assim que esse pulso é habilitado aqui no buffer, ele deixa passar o valor do read memory. O que é esse valor do read memory? Ele está aqui, ó, nesse decodificador que eu já havia falado a vocês, no qual aqui eu consigo distribuir para cada etapa do circuito para onde vai cada pulso e cada bit. Então, aqui nesse decodificador tem o pulso do read memory passando aqui. Como aqui é uma porta END, eu tenho que ter sinal nos dois terminais. Então, quando esse valor da memória RAM passa por aqui e o read memory está acionado, essa porta END deixa passar o valor que está aqui nesse terminal. Então, aqui na saída, eu coloquei um splitter, onde eu consigo selecionar os 4 bits menos significativos. Desses 4 bits menos significativos, os 2 menos significativos vai selecionar os registradores e os mais significativos vai endereçar a minha memória RAM. Ou seja, esse read memory 1 aqui, ele seleciona o endereço da minha memória RAM que eu vou fazer a leitura. Então, aqui eu tenho 00, então ele vai fazer a leitura da minha posição 00 da memória RAM. E aí, na saída, eu vou ter o valor que está armazenado nela. Então, 01. Como lá, nos 2 bits menos significativos, eu tenho o seletor aqui de registrador, eu vou ter aqui 1, porque são 2 bits menos significativos dos 4. Então, eu vou ter o registrador 3 recebendo esse valor da memória RAM. Então, aqui, esse registrador 3 está recebendo esse valor aqui da memória RAM. Porque a entrada da memória RAM, a saída da RAM está entrando aqui no registrador e através do pulso de read memory, ele libera, o buffer libera a saída da RAM aqui para a entrada do registrador e aqui eu seleciono o registrador. Assim eu consigo gravar o valor lá no registrador. No próximo pulso eu também vou dar também vou ter um read memory, que é a leitura do endereço 3, como vocês podem ver aqui, o endereço 3 está sendo selecionado, e aqui a gravação desse endereço 3 vai ser no registrador 2, como a gente pode ver aqui. Então, o valor 7 está sendo gravado no registrador 2. No próximo pulso, a gente tem o 9E. Conforme a tabela aqui, o 9 equivale à soma. Então, eu estou fazendo a soma dos registradores 3 e do registrador 2. Então, aqui na minha saída, eu estou selecionando o registrador 3 e o registrador 2. Então, eu tenho os valores aqui, 7 e 8, que foram gravados anteriormente. Quando eu dou esse pulso, esse valor mais significativo vai aqui para a minha ULA, onde tem o seletor de operações. E aqui eu tenho o bit mais significativo, que é o da instrução 9.
liberando a saída da soma. Então, aqui eu já tenho a soma do meu Rx e Ry, saindo da URA. No próximo pulso, eu gravo esse valor no meu registrador acumulador, como vocês podem ver. Então, aqui na saída do meu registrador, eu já tenho o valor 8. No próximo pulso, eu tenho a instrução C2. C equivale a mover o valor do registrador acumulador para um registrador qualquer. Então, aqui, no próximo pulso, eu vou para a instrução C2. Então, eu vou movimentar esse valor do meu acumulador para o registrador 2. Esses 2 bits aqui, eles não vão me interessar no momento, porque eu não vou trabalhar com a memória RAM. Então, esses 2 bits vão ser desprezados, conforme a gente pode ver aqui no decodificador. Eu só uso os 2 bits menos significativos, que é os que endereçam o meu registrador que vai receber o valor do meu acumulador. Então, aqui eu tenho a saída do meu acumulador na entrada do meu banco de registradores. Esse valor só passa quando recebe o pulso da minha unidade de controle, requisitando o MOVE-A, e assim o valor do meu acumulador passa por aqui. E aí eu tenho todos os valores na entrada do banco de registradores. Como eu estou selecionando aqui o registrador 2, eu estou deixando esse valor passar apenas para o meu registrador 2. Como a gente pode ver aqui, eu coloquei aqui esse seletor para que a gente pudesse acompanhar a leitura desse valor que a gente acabou de escrever. Então, eu estou gravando o valor 8 no registrador 2. Como a gente pode ver aqui, eu acessei o registrador 2 e ele está com o valor 8 aqui na saída. O próximo pulso, eu tenho a instrução E6. Ela equivale à escrita na memória de dados. Ou seja, eu estou pegando de um registrador e colocando esse valor do registrador na minha entrada de dados, na minha memória de dados. Então, aqui eu tenho esses 4 bits equivalem à instrução, como a gente já sabe, e 01, ele equivale ao meu endereço de RAM, que eu vou gravar o valor do registrador. E esses 2 bits aqui se referem ao registrador que a gente está acessando aqui no banco de registradores, que é o valor, é o registrador 2. Então, eu estou mandando esse valor aqui para minha saída R. E essa saída R está entrando aqui com o meu valor do registrador 2. Como a gente pode observar aqui, que eu vou colocar para a gente dar uma olhadinha. São 8 bits. Então, aqui eu tenho o valor 8, que é o que estava armazenado no meu registrador 2, entrando na minha memória de dados, na posição 1. Então, no próximo pulso de clock, eu tenho que ter esse valor 8 armazenado na posição 1 da minha memória RAM. Pronto, foi armazenado. Agora aqui eu estou fazendo mais uma leitura, onde eu estou acessando o endereço 1 de memória e estou gravando, estou deixando passar, na verdade, esse valor para o meu registrador 3. Então, aqui eu estou habilitando a leitura, a escrita no registrador 3, e aqui está passando o valor da minha memória RAM, que eu deixei passar aqui na saída dela. Quando o pulso read memory é ativado, o buffer ele deixa passar o valor que está aqui na entrada dele. Então, eu estou escrevendo esse valor no meu registrador 3. No próximo pulso, eu vou fazer outra leitura,
onde eu tenho também a leitura da posição 1 da minha memória RAM, e estou deixando passar esse valor 8 aqui para o meu registrador 0. Então, aqui eu estou selecionando, fazendo a mesma coisa, selecionando o registrador e deixando passar o valor para o meu registrador. E aí, no próximo pulso, eu vou fazer a soma, que é 9C, 9 se refere à soma, a soma dos registradores 3 e do registrador 0. Vamos ver o que tem em cada registrador? O registrador 0, eu tenho 8, e o registrador 3, eu também tenho 8. Então, aqui na saída da minha ULA, eu tenho que ter 16. Como a gente pode ver aqui, eu tenho 16. No próximo pulso, esse valor vai ser gravado no meu registrador acumulador. Então, feito isso, a gente tem a soma total do perímetro do nosso retângulo, que é 16. Por que aqui está mostrando 10? Porque está em hexadecimal, então a gente teria que fazer a conversão, não é isso? A gente tem que fazer a conversão. Então, 10 em hexa equivale a 0 vezes 16 elevado a 0, porque aqui são as posições 0 e 1. E aqui eu tenho 1 vezes 16 elevado à primeira. Isso aqui é igual a 16. Então, por aí a gente tem o nosso valor total do perímetro. E, por fim, a gente tem a instrução que interrompe o nosso fluxo de comando, que é essa função HLT aqui, onde quando a gente dá o pulso aqui, o próximo pulso de clock, a gente vai para essa instrução. Então, a instrução é 8, e quando é 8, a gente interrompe o fluxo do programa. Então, esse pulso entra aqui na minha porta-note, e quando ele sai como... quando é 0 aqui nesse buffer, ele não deixa passar o pulso de clock. Então, aí eu consigo travar meu programa. E mesmo que eu dê outros pulsos de clock, não acontece nada, porque esse valor já ficou travado aqui na minha função HLT, que é o interrompe o fluxo. Nesse circuito aqui, eu coloquei também um LED que indica quando excedem os bits. E coloquei também um decodificador aqui, na verdade um display hexadecimal, para poder a gente conseguir ler o valor quando excede. Por exemplo, vamos fazer a soma de 255 com 1. Deixa eu ativar o teclado. Com 1. Esqueci de desabilitar. Vamos lá, de novo. Vai ser FF 01 FF 01. Não precisa salvar. E aí, eu vou adiantar o processo aqui só para a gente ver o valor de soma, tá? Ctrl T, Ctrl T. Pronto. Quando a gente soma, FF mais 1 equivale a 255 mais 1.
Ou seja, a gente estoura 8 bits. A gente começa a usar já 9 bits para representar 256. Ou seja, aqui eu excedo o meu número de bits. Esse número excedente foi para esse display, a parte aqui que eu coloquei para a gente conseguir ler o valor completo. Ou seja, todo valor que excede, ele mostra aqui quando excede, e lá na saída a gente tem o valor completo. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado um pouco ou nítido o suficiente a explicação do circuito. E é isso. Tenham um ótimo dia.